Josué, capítulo 8, a partir do versículo 1. O tema que eu quero refletir com a igreja nessa noite: princípios para um ano abençoado. Diga comigo, princípios para um ano abençoado. Quantos querem um ano 2024 abençoado? Diga amém. Glória a Deus. Eu creio, queridos, que essa é a maior expectativa para todos nós, toda vez que nós iniciamos um novo ano. Eu não sei você, aliás, eu tenho certeza disso, que você tem muitas expectativas no seu coração, assim como eu tenho certeza que você já idealizou, já tem planejado ali quais metas, quais objetivos, bem como quais sonhos serão alcançados, ou buscaremos alcançar nesse ano. Mas eu queria começar essa reflexão com você. Seja honesto com você mesmo e pense comigo. Eu estive pensando nisso nesses dias atrás. No início do ano passado, vamos voltar um pouquinho lá em 2023, eu creio que você nem imaginava, assim como eu, o que viria pela frente no ano de 2023. Concorda comigo? Nós não tínhamos exatamente a noção do que passaríamos, do que aconteceria ou não. A gente não tinha como projetar isso, sim ou não? E penso eu que, se eu e você antecipássemos tudo aquilo que o ano reserva para nós no decorrer dos dias, tudo aquilo que o ano lhe espera, muitas coisas talvez nós evitaríamos passar, sim ou não? Muitas coisas também, muitos benefícios nós iríamos obter se nós tivéssemos a noção exata de como seriam os dias, do que exatamente iria acontecer. E aí eu estive refletindo e caio nesse conceito de que saber o futuro, saber aquilo que os dias de 2024 reservam para mim e para você, não cabe a nós, sim ou não? Não cabe a mim, não cabe a você, mas exclusivamente ao Senhor, porque a Ele pertence os nossos dias, amém? Então não cabe a mim e a você querer, de repente, especular como vai ser, de que forma vai acontecer. Se o ano passado me ensinou, para mim, para os meus familiares, principalmente nos últimos meses ali, nós tivemos algumas adversidades. Isso tem uma coisa que eu aprendi no ano passado, que Ele me ensinou, pelo menos para mim e para minha casa, é que nós precisamos estar prontos para esperar o inesperado. Entende? Amém? E precisamos mais do que isso, estar com o nosso coração alinhado ao coração do Senhor. Porque é certo que nós não temos resposta para tudo que acontece, sim? Mas o que traz paz ao meu coração e ao seu coração é saber que o nosso Deus é aquele que nunca perdeu e não vai perder o controle. Amém ou não? E é isso que precisamos nutrir. Então, quando nós olhamos adiante, o que esperar para o ano de 2024? E aí eu estive refletindo, Josué, o Senhor me levou ao texto de Josué, o pastor trouxe uma palavra muito abençoadora pela manhã, decisões sábias para o ano novo, para que o ano seja de fato novo, para que o ano seja também abençoado. E eu creio que talvez isso aqui seja uma continuidade da palavra que ele começou pela manhã. Nós não havíamos conversado, o presbítero Lau na ministração dos dízimos também usou um texto que nós vamos usar, e eu creio que é o Senhor alinhando a nossa vida, a nossa caminhada, o nosso coração no coração dele, amém? Para que realmente 2024 seja um ano de romper com tudo aquilo que tentou nos impedir em 2023, amém ou não? Josué capítulo 8, versículo 1, eu vou pedir para que você se coloque em pé, em reverência à palavra do Senhor. Assim você não dorme, amém? Amém ou não? A destruição de Ai, Josué capítulo 8, a partir do versículo 1. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos
o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite, com a seguinte ordem: atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos alerta, eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: estão fugindo de nós, como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou. Atentem bem para as minhas instruções. Então Josué os enviou. Eles foram e ficaram de emboscada entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens, e eles e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram, aproximaram-se da cidade pela frente e armaram acampamento ao norte de Ai, onde o vale os separava da cidade. Josué pôs de emboscada cerca de 5.000 homens entre Betel e Ai, a oeste da cidade. Os que estavam no acampamento ao norte da cidade e os que estavam na emboscada a oeste tomaram posição, e naquela noite Josué foi ao vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram-se logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local de onde se avista a Arabá. Ele não sabia da emboscada armada contra eles, atrás da cidade. Josué e todo Israel deixaram-se perseguir por eles e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-lo. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai e em Betel. Todos ficaram atrás de Israel. Deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição de Israel. E disse então o Senhor a Josué: estende a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai, e assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade, tomaram-na e depressa a incendiaram. Até aqui, amém? Amém? Podeis assentar? Aqui, queridos, o texto que lemos, ele retrata uma segunda batalha do povo de Israel contra a cidade de Ai. Se você voltar no capítulo 7, um pouquinho antes, você vai se deparar que o exército de Israel já havia batalhado contra Ai, e nessa oportunidade, eles haviam sido derrotados porque desobedeceram à instrução do Senhor. E eu quero começar essa reflexão já adiantando para você aquilo que é a chave para o nosso entendimento nessa noite. Não tem como o meu ano ser diferente, não tem como ele ser abençoado, se eu não aprender a ser obediente. Você entende isso? Amém ou não? Mais do que isso, o texto já evidencia para nós o quanto nós precisamos ser dependentes do Senhor.
Eu creio que muitas coisas, eu falo de mim, muitas coisas talvez eu poderia ter evitado passar, se talvez eu tivesse mais atento às instruções que estão aqui dentro da palavra do Senhor. E muitas das situações que nós vivemos no nosso dia a dia têm a ver com escolhas e decisões que nós também fazemos no nosso dia a dia. E aqui o contexto de Israel é exatamente esse. Eles vêm para uma segunda batalha, e agora é uma batalha de superação, porque eles já haviam sido derrotados. Então, é uma batalha de superação, onde o Senhor detalhadamente deu as instruções para que eles pudessem ser abençoados. E eu creio que o ano vai ser abençoado se eu e você nos atentarmos às mesmas instruções que a palavra tem hoje para a minha vida e para a sua vida. Amém? Ao olharmos então adiante, como deveríamos nos portar diariamente para um 2024 de vitórias, de superação. Eu não sei, talvez, aquilo que você precisa superar nesse ano. Eu não sei, talvez, aquilo que em 2023 não deu muito certo, ou talvez não deu nada certo, e que esse ano você precisa superar, como o contexto de Israel. Mas a pergunta que é, como eu e você devemos nos portar, não só hoje, mas todos os dias do ano de 2024, para que ele seja, de fato, um ano abençoado, para que ele seja um ano de vitórias, para que ele seja um ano de superação. Eu digo para você que, lá dia 1º de janeiro, dia 31, todos nós temos o hábito de traçar metas e planos, sim ou não? Né? Esse ano eu quero trocar de carro, esse ano eu quero, não sei, trocar de emprego, esse ano eu quero fazer uma coisa diferente. Traçar alvos, traçar metas é bom, amém? Ter um bom planejamento, creio eu que é o básico para tudo na nossa vida, mas, acima disso, nós devemos assumir o compromisso conosco mesmo de sermos disciplinados nas coisas do Senhor. Posso ouvir um amém? Nós precisamos, e acho que a chave crucial para o ano começar bem é nós assumirmos o compromisso do nosso coração ser disciplinado nas coisas do Senhor. E eu quero ver com você algumas atitudes básicas para um ano de romper, né? Eu creio que 2024 é esse ano para nós rompermos, assim como o povo de Israel. Algo que o Senhor tem soprado ao meu coração nesses dias, com relação a este ano, 2024 é tempo de romper. Amém? Diga comigo, 2024 é tempo de romper. Mas, irmão, romper com o quê? Talvez romper com os obstáculos que tentaram te fazer parar, te fazer desistir em 2023. Talvez romper com os pensamentos negativos, com os pensamentos pessimistas que inflamam a nossa mente, o nosso coração no decorrer dos dias. Romper também, muitas vezes, com o nosso comodismo, com a nossa inércia, né, em achar que Deus tem que fazer tudo sozinho. Um ditado popular que a gente escuta muito, né, esperar as coisas caírem do céu, e isso nunca vai acontecer. E nós temos o exemplo bíblico, não só de Josué com o povo de Israel, mas de Gênesis a Apocalipse. Você vai ver que Deus sempre vai contar, aliás, com a cooperação minha e sua, amém? Ele pode fazer tudo sozinho, com certeza ele pode fazer, mas ele prefere contar comigo e com você, amém? Então eu creio que esse ano é tempo de nós rompermos com muitas coisas que talvez lá em 2023 a gente não conseguiu romper. Todos nós, eu creio, amados, que nós queremos alcançar os nossos sonhos, sim, os nossos objetivos, mas muitas pessoas passam anos, entram anos, sem nunca conseguirem romper nos seus sonhos e projetos. E aí por quê? Porque muitas vezes eles não estão alinhados ao coração do Pai. Muitas vezes eles não estão alinhados às instruções que a própria palavra tem para nos oferecer. E aí, olhando então, amados, para a vida de Josué, nós aprendemos que um dos grandes segredos da sua vitória foi a sua fidelidade
aos princípios estabelecidos por Deus. Foi a sua fidelidade aos princípios estabelecidos por Deus. E estes princípios, preste bem atenção nisso, eles abrem as portas para que também sejamos transformados em conquistadores excelentes, como Josué foi. Posso ouvir amém? E quando eu digo conquistadores, por favor me entenda, eu não estou dizendo de algo material somente. Porque eu creio que o material ele é consequência. Amém? Mas eu digo principalmente de ter um coração como Josué, coração sensível à voz de Deus, um coração alinhado à vontade de Deus. Então hoje eu quero aprender com você e com Josué alguns desses princípios importantes para que você possa em 2024 romper com aquilo que você sabe que precisa romper, para que o ano seja de fato um ano abençoado. E o primeiro deles está lá no versículo de 1 a 3 do texto de Josué que lemos. Ele vai dizer ali, Josué de 1 a 3, e disse o Senhor a Josué. Deixa eu abrir um parênteses aqui, ó. Tudo aquilo que o povo de Israel seguiu, não foi Josué por conta própria que definiu, né? Mas não, foram instruções dadas pelo próprio Deus a Josué. O texto começa dizendo, disse o Senhor a Josué, não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, na sua cidade e sua terra. Você fará com que Ai, seu rei, o que fez com Jericó e seu rei. Desta vez, Deus está dizendo, e agora vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Primeiro princípio básico, não é nenhuma novidade para mim e para você, é ouvir e obedecer a voz de Deus. Diga comigo, ouvir e obedecer a voz de Deus. Ao longo de toda a história, Deus sempre vai instruir todo líder aquilo que precisa ser feito. E creio eu que a chave para o sucesso, a chave para que eu tenha êxito naquilo que eu vou fazer, é esse primeiro princípio, é ouvir atentamente e obedecer. É fato que talvez em 2023 nós ouvimos muitas instruções, ao longo de todos os cultos no decorrer do ano todo. Foram 53 domingos, eu acho, não sei ao certo. Mas é fato que nós ouvimos muitas instruções, sim ou não? Mas a pergunta que fica para mim e para você, quantas delas eu e você obedecemos 100%? Porque às vezes não deu certo aquele sonho que eu projetei lá no começo do ano, aí a culpa é de quem? É sempre de Deus, né? Mas nós não temos muitas vezes a sensibilidade de entender, poxa, eu não fui 100% obediente nessa instrução que o Senhor me deu. E o primeiro princípio é obedecer, ouvir e obedecer a voz de Deus. Abra comigo Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Aqui nesse texto, se você puder, grave ele em todo local da sua casa. Aqui tem a chave para ser abençoado em tudo aquilo que você faz. Trabalho profissional, relacionamento, enfim, tudo aquilo, Deuteronômio 28, ele é bem claro para aquilo que eu e você precisamos seguir, amém? Estão comigo, amém? O texto diz, se vocês obedecerem fielmente, está dizendo aqui não uma parte, um pouco, de vez em quando, mas fielmente, implica em dizer tudo, 100% tudo, ao Senhor o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. E aí a sequência do versículo 2, ele vai dizer uma série de bênçãos que vai acontecer se eu e você ouvirmos atentamente e obedecer. Amém? Estão aí?
ouvir e obedecer. Ele vai dizer ali, ó, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O texto aqui está dizendo que eu não vou precisar correr atrás dessas bênçãos. A chave, o princípio, o segredo é ouvir atentamente e obedecer. A consequência disso é que elas vão me acompanhar. Amém? Elas vão me acompanhar. Vocês, versículo 3, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, os filhos do ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos, a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo. Em tudo o que fizerem. Então, o primeiro princípio, né, eu quero ali usar até o tema que o pastor trouxe de manhã, decisão sábia, para nós, no começo de 2024, para que ele seja abençoado, é ouvir e obedecer a voz de Deus. Sabe, amados, no decorrer dos dias, a gente vai dando crédito para muitas vozes que nós ouvimos no nosso dia a dia, sim ou não? Vozes da mídia, vozes de tanta coisa que entra dentro da nossa casa e nos esquecemos que o foco, o segredo, a chave está no Senhor. Amém? Está em ouvir e obedecer. Aí eu pergunto para você, o que fez de Josué um líder excelente, um líder de excelência? Foi a sua sensibilidade em ouvir e obedecer a voz de Deus. Ouvir e obedecer a voz de Deus. Aí deixa eu dizer algo importante para você. Josué não apenas ouvia, mas também obedecia atentamente a palavra do Senhor. E aí foram as orientações de Deus que o levaram a ser um conquistador. Mesmo diante das lutas, mesmo diante das aparentes derrotas e diante das muitas oposições. Talvez você pergunte, por que na primeira batalha o povo de Israel foi derrotado? Se você voltar um pouquinho no capítulo 7, você vai entender que por desobediência e negligência, eles foram derrotados. Por causa de uma pessoa, sim ou não? Deus havia ordenado que não era para ser levado absolutamente nada da terra de Ai. Lembra disso? E aí um só servo não obedeceu atentamente e consequência disso foi a derrota de todo o exército de Israel. Como? Talvez você se pergunta nessa noite, irmão, como ouvir a voz de Deus? Deus pode falar comigo e com você de várias maneiras. Amém? Através de várias situações, Deus fala conosco. Ouvir a voz de Deus, orando. Amém? Estudando a palavra, lendo, comendo da palavra de Deus todos os dias. Eu tenho certeza. Não tem outro caminho. Aliás, não tem outra instrução. Amém? O primeiro princípio é ouvir e obedecer a voz de Deus. O segundo princípio, para que você tenha um ano abençoado, tem a ver com unidade. Diga comigo, unidade. Trabalhar em equipe. Agora vamos dizer em unidade. Trabalhar em equipe. Como igreja, nós precisamos entender isso, irmãos. E é algo que não é novidade para mim e para você. Aqui, por causa de um homem, Israel foi derrotado lá atrás. Porque não houve 100% de unidade, de pensamento, de ação. Concorda comigo? Estão aí, amém? Então, aqui, eles precisavam corrigir a rota, todos precisavam caminhar sobre a mesma orientação, sobre a mesma visão, sobre o mesmo direcionamento. O segredo do sucesso, do êxito, está na unidade, no trabalho em equipe.
Porque não adianta uma parte caminhar para o lado A, outra parte querer fazer o lado B. Não vai dar certo. Concorda comigo? E o segundo princípio é exatamente esse, o trabalhar em equipe. Deus fala para Josué ali no versículo de 1 a 3 que lemos, toma contigo toda a gente de guerra. Aí o texto diz, então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Deus estava dizendo, prepara todo mundo, todo o exército de Israel. Não deixe ninguém de fora. Mesmo aquele que talvez no pensamento humano você julga, esse é improvável, esse vai dar muito trabalho, esse é um calo no sapato, né? Mas até ele é extremamente necessário. Estão comigo, amém? Muitas vezes, preste bem atenção nisso, com muito amor eu quero dizer isso para você que me ouve. Muitas vezes não conquistamos tudo que Deus deseja para nós, tudo que Deus já tem para nós, porque não aprendemos a trabalhar em unidade e em concordância uns com os outros. Você quer ver um exemplo? Nós temos um inimigo em comum, sim ou não? Que é Satanás, amém? A igreja está aí, amém? Temos um inimigo comum que é Satanás. Porém, amados, muitas vezes no lugar de atacar o inimigo que temos em comum, entre nós mesmos nos machucamos. Entre nós mesmos ferimos uns aos outros, sim ou não? Entre nós mesmos falamos daqueles que o Senhor colocou para conquistar junto com a gente. Sim ou não? Aí eu pergunto para a igreja, como nós vamos alcançar a vitória, como no contexto de Josué, de Israel, se nós não aprendermos a trabalhar em equipe? Eu creio que para esse ano, e eu entendo isso como um alinhamento da parte do Senhor para nós, igreja de Jesus aqui, amém? Eu creio que para esse ano nós precisamos aprender a caminhar como uma grande equipe. Posso ouvir um amém? Oh, glória. Precisamos disso, irmãos. Aprender a caminhar como uma grande equipe. Isso vale para o meu lar. Isso vale na igreja. Isso vale no meu trabalho. Em todas as esferas da minha vida. Isso vale. Amém? O trabalho em equipe é algo que fortalece um ao outro. E quanto mais forte isso estiver no nosso coração, mais fácil será o nosso crescimento e mais fácil será o nosso romper em todas as áreas da nossa vida, como igreja, como família, como relacionamentos, como profissionais, em tudo aquilo que norteia a nossa vida. Amém? Então procure fazer da sua casa, da sua célula, da sua igreja, da sua equipe ali de trabalho, da sua equipe de conquista. Lembre-se que ninguém conquista nada sozinho. A prova disso, abra comigo Amós, capítulo 3, versículo 3. Podemos ler juntos, amém? Duas pessoas andarão juntas se não estiver. Pode isso acontecer? Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Queridos, não vai dar certo. Sim ou não? Isso revela para mim a importância do trabalhar em equipe. E aí a pergunta que fica no meu coração, qual a maior dificuldade de se trabalhar em equipe? Isso você pode pensar aí no decorrer da semana e debater na célula depois. Qual a maior dificuldade, qual o maior empecilho de se trabalhar em equipe? Eu vou te dar alguns exemplos. O orgulho, a soberba, a independência, a insubmissão, a autossuficiência em achar que eu não preciso de nada de ninguém.
E o que vai tornar o meu ano, como igreja agora eu falo, o nosso ano como igreja abençoado, é nós aprendermos a trabalhar em equipe. Né? A musiquinha que eu aprendi lá na escola dominical. A Marta postou um Reels essa semana e eu falei, Jesus amado. Né? Tem umas fotos lá bem abençoadas, mas que remete à nossa lembrança lá do início, quando tudo começou lá na congregação Alvorada. E aí, a musiquinha que eu aprendi quando eu cheguei na igreja, né? A formiguinha corta a folha. O trabalho da formiguinha, você já viu? É em equipe, sim ou não? Nenhum falha. E como igreja, a gente precisa aprender a colocar isso em prática, a exercitar isso. Ah, não, mas isso é função do pastor. Isso é função da Marta, da Igreja da Criança, é função do Johnny, que está lá em Adamantina. Não, isso é obrigação e dever de todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Precisa ser um porta-voz do reino de Deus. Amém ou não? Terceiro, planejar antes de ir à luta. O terceiro princípio tem a ver com planejamento. Como eu disse para você no início do culto, lá no dia 31, na virada, né, para o dia 1º, a gente já traça todas as metas, né? Não é assim? Não, esse ano eu quero emagrecer tantos quilos, amém? Você viu, né? Comemos bastante aí. Esse ano eu quero orar mais, eu quero estar mais presente na igreja, eu quero alcançar ali uma promoção no meu trabalho, eu quero, não sei, trocar de carro, trocar de casa, enfim. Nós traçamos muitas metas, muitos sonhos, muitos objetivos. Aqui está uma chave muito importante para que o ano seja também abençoado. Josué capítulo 8, versículo 4. Diz assim, com a seguinte ordem: atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos alerta. O começo do verso, ele já acende um alerta para mim e para você. Ele diz assim, com a seguinte ordem. Agora vá comigo para Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16, versículo de 1 a 3. Diz assim, ao homem, a mim e a você, pertencem os planos do coração. Amém? Mas do Senhor vem a resposta da língua. Ou seja, vem a última resposta, vem o parecer. Certo? Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. E o versículo 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios está dizendo aqui, olha, absolutamente tudo que você vai fazer em 2024, tudo o que você já listou como meta, precisa ser consagrado ao Senhor. Aí eles serão bem-sucedidos. Mas, diga comigo, eu preciso te lembrar o que diz o verso 1. O Johnny fez os seus planos, os seus objetivos, mas é Deus quem dá a resposta. Porque talvez aquilo que eu entendo que é bom para mim, o Senhor que já está presente no futuro, talvez entenda que não. Estão comigo, amém? Então eu preciso ter a sensibilidade, é por isso que a necessidade do nosso coração está alinhado com o Senhor. Porque senão a gente vai cair naquela mesmice de ficar, Deus, mas por que acontece isso? Só acontece na minha família, só acontece comigo, só na minha casa, né? Planejar antes de ir à luta.
Aqui, queridos, o planejamento inteligente, ele antecede a vitória. Mais do que isso, eu digo que o planejamento inteligente, ele abre o caminho para a vitória. Amém? É certo que, isso eu preciso falar para você, é certo que Deus, ele não está preso aos nossos planos. Por isso, eu preciso planejar à luz das orientações de Deus. Porque eu vou fazer o plano do meu coração, mas a resposta final vem do meu Deus, que conhece todas as coisas. Amém? Nós vemos aqui, queridos, claramente que o próprio Deus que buscamos e servimos e adoramos é um Deus estratégico. É um Deus que tem propósito para tudo, que tem plano para tudo. E aí Deus passa aqui claramente para Josué todas as estratégias. Vocês farão emboscada ali em tal ponto. Claramente, em todo o decorrer ali da libertação do povo de Israel, isso acontece. Deus dando instrução clara para o povo. Então eu queria que você entendesse isso. Nosso Deus, ele é um Deus estratégico. Então planeje sim, faça os seus planejamentos, estabeleça seus alvos familiares, financeiros, ministeriais, profissionais, porém, submeta tudo isso ao Senhor. Essa é a chave. Submeter tudo isso ao Senhor. Você já perdeu alguma coisa? Queria que você respondesse no seu coração aí. Você já perdeu alguma coisa na sua vida por falta de planejamento? Eu tenho certeza que, como eu, todos nós, né? Então, a importância de nós sermos estratégicos, planejarmos sim, porém, contudo, todavia, submeter isso ao nosso Deus. Porque Ele sabe e conhece todas as coisas. Amém? Se você fez lá a lista dos seus sonhos, no dia 1º de janeiro, hoje é dia 7, é isso? 7 dias já se passaram. Se você ainda não fez, Senhor, consagro todos esses sonhos, todos esses planos, eu quero desafiar você a fazer isso hoje. Para que você ao chegar lá no final do ano, você não culpe Deus por aquilo que não deu certo. Amém? Estão comigo? Josué, queridos, ele é um exemplo de conquistador, ele é um exemplo de vencedor, porque sabia ouvir e obedecer à voz de Deus, ele valorizava o trabalho em equipe, ou seja, todos são necessários e importantes. Né? Ele planejava tudo com temor e direção do Senhor. Amém? Eu desejo que, para mim e para você, esse ano, você possa romper em várias áreas da sua vida, aplicando cada um desses princípios. Como nós ouvimos de manhã, tomando decisões sábias no Senhor, para que o ano seja novo de fato, seja diferente daquele que passou. E mais do que isso, amados, o que passou, não deu certo, glória a Deus, aleluia, o Senhor continua sendo Deus, amém? Mas Ele nos dá a oportunidade de fazer diferente nesse ano. E à luz aqui da experiência de Josué, eu quero desafiar você a colocar em prática cada um desses princípios. Muitas vezes nós culpamos a Deus por aquilo que não deu certo, porque não ouvimos a voz dEle e nem pedimos a opinião dEle sobre aquilo que queríamos. E eu tenho convicção disso, quando eu e você aprendermos a pedir a opinião, Senhor, é da Tua vontade? Tenho paz no meu coração para tomar essa decisão? Quando aprendermos a ouvir a opinião de Deus, muita coisa vai ser diferente na minha vida e na sua vida. Amém?